Comemorando o Dia da Paz, servidores do Fórum de Criciúma realizaram um abraço simbólico na edificação. O Partido Socialista Brasileiro entrou com uma ação no STF para impedir o cancelamento do título de eleitores que não fizeram cadastramento biométrico. Problemas de saúde ocasionados por uso excessivo do salto alto faz mulheres aumentarem procura por tênis e sapatos baixos. No esporte, Mazola Júnior, com inúmeros problemas para montar o time titular do Tigre, fecha o treino e esconde a tática para o adversário. Final de semana de festa, Igreja Internacional da Graça de Deus de Criciúma celebra 17 anos na cidade, com culto de agradecimento a Deus e atração musical nacional. E ainda os fatos que ganharam destaque durante a semana. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora, no ar pela TV Primavera. Informe Região. Hoje, sexta-feira, 21 de setembro de 2018. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. No Dia da Paz, os servidores do Fórum de Criciúma realizaram um abraço simbólico na edificação onde funciona o Tribunal da Cidade. A reportagem é da jornalista Débora Correia. Centenas de pessoas se uniram de mãos dadas pela paz. O abraço simbólico, bem em frente ao Fórum de Criciúma, representou um marco em celebração ao Dia Internacional da Paz. A ação fez parte também do terceiro encontro do projeto Mãos Dadas pela Paz, realizado já há alguns anos na cidade. Esse é um dos eventos que faz parte do projeto de Mãos Dadas pela Paz. A Central de Penas é um programa implantado pela Secretaria do Estado de Justiça e Cidadania. E o nosso objetivo maior é reforçar o nosso papel na prevenção da criminalidade com ações da cultura da paz. Então a gente movimentou desde o mês de agosto, fazendo capacitações, mostrando para as instituições o quanto é importante a gente falar um pouco mais de paz do que de violência. Então esse é o objetivo. Várias ações foram realizadas já nas instituições parceiras durante o mês de setembro e hoje a gente convida a todos para estarem aqui para que a gente possa dar as mãos realmente pela paz. Para a coordenadora, o ato simboliza tudo o que a Central de Penas e medidas alternativas vem realizando também nas escolas. Aqui, cada um daqueles que participa das ações do projeto de Mãos Dadas pela Paz demonstrou um pouco do seu desejo de paz para o mundo. É um momento muito emocionante para nós enquanto equipe, porque a gente preparou com muito carinho e eles abraçaram a causa. A gente foi, durante o mês, conversando, eles encaminhando para nós todo o movimento que foram feitas na comunidade, foram feitas mensagens pelos alunos para que a gente possa entregar para os reeducandos no sistema penitenciário, para que a gente possa se envolver, independente da área qual a gente atua, Então, para nós é emocionante ver todo mundo realmente dizendo eu quero sim para a paz, porque para nós esse movimento é realmente eles colocando que eles têm interesse também de disseminar essa cultura. Além do abraço simbólico, o evento contou ainda com a inauguração de um outdoor pela paz e apresentações artísticas. O Partido Socialista Brasileiro entrou com uma ação no STF para impedir o cancelamento do título de eleitores que não fizeram cadastramento biométrico. Segundo o TSE, mais de 5 milhões de eleitores não poderão ir às urnas. Mas não são apenas esses eleitores que, pelo menos, por enquanto, estão impedidos de participar das eleições. 146 candidatos tiveram suas candidaturas indeferidas por tribunais regionais eleitorais com base na lei da ficha limpa. Está previsto em resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. Quem não realizar o cadastramento biométrico obrigatório terá o título cancelado.
E foi o que aconteceu a 5.532.831 eleitores que perderam o direito de votar nas eleições de 2018. Só na Bahia, por exemplo, o número de cancelamentos atingiu mais de 1 milhão de eleitores. Em São Paulo, 601.277 também estão com o título cancelado. Ao todo, 2.793 municípios utilizarão exclusivamente a biometria para identificar os eleitores no pleito de outubro. Teve o título cancelado somente quem foi convocado obrigatoriamente para fazer a biometria e não compareceu. Mas, na visão do Partido Socialista Brasileiro, a Justiça Eleitoral não pode, só por este motivo, excluir do eleitor o seu direito ao voto. O PSB entrou com um pedido de liminar junto ao Supremo Tribunal Federal para impedir o cancelamento dos títulos. Na ação, que está sob relatoria do ministro Celso de Mello, o PSB pede que o Supremo ordene que o Tribunal Superior Eleitoral adote as providências necessárias para viabilizar a participação nas eleições de todos aqueles que tiveram seus registros eleitorais cancelados por não realização do cadastro biométrico obrigatório. De acordo com os advogados do partido, a liminar é urgente porque há risco de privar milhares de pessoas do exercício dos direitos políticos. Na petição, a legenda alega que números de eleitores que ficarão sem votar é elevadíssimo, podendo comprometer a legitimidade do pleito. E destaca que a diferença no segundo turno das eleições presidenciais de 2014 foi inferior a 3,5 milhões de votos. Na avaliação do partido, como pessoas pobres têm menor acesso à informação e maior dificuldade de cumprir exigências burocráticas, tudo indica que a maioria dos eleitores que serão privados do direito do voto será composta por cidadãos humildes. Mas não são só esses eleitores que, pelo menos por enquanto, estão impedidos de participar das eleições. Até esta terça-feira, 146 candidatos haviam tido suas candidaturas indeferidas por tribunais regionais eleitorais, com base na lei da ficha limpa. Grande parte deles recorreu da decisão no Tribunal Superior Eleitoral e, por meio de decisões liminares, continua a campanha, até que haja uma decisão definitiva da Corte. É o caso do candidato ao governo do Rio de Janeiro, Antony Garotinho, do PRP. Com condenações em segunda instância, ele chegou a ter candidatura indeferida pelo TRE, mas os efeitos da inelegibilidade foram suspensos após decisão liminar do TSE. Para o advogado de Garotinho, o caso do ex-presidente Lula alterou a jurisprudência da Justiça Eleitoral, já que antes era permitido que o político com candidatura indeferida se mantivesse na campanha. E caso fosse barrado em última instância, ele teria os votos anulados. Ao todo, 2.636 políticos tiveram a candidatura contestada nos estados pelas procuradorias regionais, sendo 28% delas com base na lei da ficha limpa. Além de Lula, 4 candidatos a governador, 2 ao Senado e candidatos a deputados federal, estadual e distrital tiveram candidaturas indeferidas com base na ficha limpa. Entre os candidatos ao Senado, foi indeferida a candidatura de Vladimir Rocha, do Solidariedade do Pará, por uso de Caixa 2 na campanha de 2014. O político, que também ficou conhecido por ter uma tatuagem temporária no corpo com o nome do presidente Michel Temer, está proibido de fazer campanha, mas briga na justiça por uma liminar para permanecer candidato. Outro exemplo é o do deputado federal Arthur Lira, do PP. Ele foi condenado em 2016 pelo Tribunal de Justiça de Alagoas por improbidade administrativa. Mesmo com a condenação, Lira teve sua candidatura à Câmara deferida pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado. Ele conseguiu suspender sua condenação no Superior Tribunal de Justiça e a decisão o manteve elegível. Bom, o candidato ao governo do Rio de Janeiro, Antony Garotinho, alega ter sido alvo de perseguição do Poder Judiciário e diz não ter dúvidas de que o seu registro de candidatura será deferido.
Também em nota, o candidato Vladimir Costa criticou a decisão do TRE do Pará e disse que está sendo perseguido por adversários. O deputado Arthur Lira, que teve a candidatura questionada pela Procuradoria de Alagoas, mas conseguiu deferimento, alega que teve o direito de defesa cerceado no processo da Operação Taturana. A seguir, Mazola Júnior com inúmeros problemas para montar time titular do Tigre, fecha o treino e esconde a tática para os adversários. Os saltos altos estão cada vez mais em baixa, pelo menos é o que mostra uma pesquisa de mercado feita nos Estados Unidos. O levantamento aponta uma queda de 12% na venda desse tipo de calçado. Por outro lado, a procura por tênis feminino aumentou 37%. Os flashes das câmeras estavam todos voltados para ela. E a atriz Kristen Stewart surpreendeu a todos. Na chegada ao Festival de Cannes, ela tira os sapatos de salto alto e sobe o tapete vermelho assim, descalça. A imagem ganhou o mundo. Muitos interpretaram o gesto como uma espécie de protesto, outros como uma simples busca por alívio para os pés. Seja como for, a cena trouxe à tona a discussão sobre o uso desse tipo de calçado pelas mulheres. Os números do mercado mostram que o salto alto está em baixa. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos apontou uma queda de 12% nas vendas. Por outro lado, a procura por tênis feminino aumentou 37%. O que chama atenção é que essa tendência não partiu dos fabricantes nem dos estilistas, como geralmente acontece. Desta vez, foram as próprias consumidoras que resolveram ditar a moda. E elas se mostram mais preocupadas com o conforto do que com o estilo. Entre as brasileiras, muitas também preferem os saltos mais baixos e mais confortáveis. No meu dia a dia eu prefiro um sapatênis, coisa mais agradável. Tem como, né, usar salto passeando assim, né? Eu acho desconfortável. Nenhuma circunstância? Nenhuma circunstância. Já usei muito, agora não uso mais. Eu prefiro sapatos baixos, eu me sinto mais à vontade. E atenção, os médicos alertam que o uso contínuo do salto alto pode causar problemas de coluna e também de circulação. Os saltos mais baixos medem 3 centímetros, mas em alguns casos, como nos concursos de Miss, a altura pode chegar a 11 centímetros. Saltos muito altos, como esse aqui, impedem a movimentação ampla do pé da mulher, diminuindo mais ainda a contração da musculatura e impedindo o retorno venoso. Esses saltos, do ponto de vista ortopédico, também têm um ponto de apoio muito distal, promovendo tanto o encurtamento do tendão quanto um apoio em um ponto único no pé. Isso é péssimo para a mulher. Saltos menores permitem uma ampla movimentação, melhorando o retorno venoso e não tendo um problema ortopédico. Fica aí a dica para aquelas mulheres que nunca descem do salto. Sempre uso. Você prefere? Prefiro. Por quê? Em razão da profissão, da questão social, do enfrentamento que a gente tem, que eu uso mais social, roupa social mesmo. Você prefere salto alto? Prefiro. Por quê? Porque eu me sinto mais feminina, me sinto mais segura como mulher, mais bonita. Para você, então, a gente pode dizer que é difícil descer do salto. É difícil descer do salto. Agora o esporte. O técnico Mazola Júnior está cheio de problemas para montar a equipe titular que irá entrar em campo amanhã em Belém do Pará para encarar o Paysandu. Para não dar pistas ao adversário, o comandante Carvoeiro resolveu esconder a tática que será adotada pelo Tigre. Um Mazola pensativo e misterioso. Apenas imagens do aquecimento foram liberadas para a imprensa do último treinamento do Tigre antes da viagem para Belém do Pará. Não teve jeito. Portão do CT Antenor Angeloni fechado. É o professor Carvoeiro querendo privar o adversário de informações privilegiadas. Pudera,
cheio de desfalques, Mazzola está quebrando a cabeça para montar o time titular tricolor. É complicado, né? Nós vínhamos conseguindo ter uma sequência legal aí, mas para esse jogo são 6 a menos, né? Num plantel que tem algumas lacunas, né? Vamos ter que partir para o sacrifício. Vamos ter que fazer algumas situações. Estudamos bem a equipe do Paysandu, eles vão ter uma alteração só, né? E por conhecer o Brigatti, não acredito que vai fazer mudanças muito drásticas. Se não bastasse os problemas para montar o time, o Criciúma ainda vai enfrentar um adversário que está desesperado, tentando, assim como o Tigre, fugir da zona do rebaixamento. Mais um fator que elevará o grau de dificuldade da partida. Sem dúvida. Eu conheço bem aquela casa, trabalhei lá durante um ano, tivemos o acesso lá, enfim. Jogar dentro da Curuzu é complicado. E haja visto até a mudança de horário que eles fizeram, né? Jogar lá sábado à tarde, nessa época do ano, 4h30 da tarde, é lógico que o adversário vai sentir muito mais do que a equipe deles. Mas nós temos que tirar proveito da boa sequência que estamos, tirar proveito da situação deles. Lá, quando as coisas começam bem, tudo bem, eles têm 12º, 13º, 14º jogador. Quando as coisas não começam bem, pode se tornar um fator positivo para nós. Situações que preocupam e mexem demais com a cabeça do comandante criciumense, que precisa, rodada após rodada, driblar as dificuldades para comandar o Tigre na Série B do Brasileiro. Mais duas noites aí sem dormir, em claro. E aí passa tudo na cabeça. Até aquilo que a gente falou no começo, desde que a gente chegou aqui, né? Que essa competição é uma competição que você precisa ter plantel, você precisa ter um grupo forte, motivar sempre os jogadores, mesmo aqueles que não estão a jogar. Está mais do que provado agora, né? Que vai jogar muita gente que talvez no último jogo nem no banco estava. Então, mas também, sinceramente, nada que nós não estamos habituados nessa competição. A seguir, final de semana de festa. A Igreja Internacional da Graça de Deus de Criciúma celebra 17 anos na cidade com culto de agradecimento a Deus e atração musical nacional. O final de semana será de festa para os membros da Igreja Internacional da Graça de Deus de Criciúma. Em comemoração aos 17 anos da IGD na cidade, um grande culto de agradecimento a Deus será realizado no próximo domingo. A reunião contará com a participação de uma atração musical conhecida em todo o cenário gospel nacional. São 17 anos de história, tempo em que a história de muita gente mudou por aqui. Nessas quase 2 décadas, a igreja já mudou de lugar, ampliou a estrutura, passou a receber ainda mais pessoas, cresceu e fez crescer. Como dizem, muita água passou debaixo da ponte, né? Eu cheguei em abril de 2013, então eu acompanhei pelo menos 5 anos e meio desses 17 anos de história. O templo, claro, desde o início, começando de maneira mais singela, como é em qualquer ministério, um templo menor, também menor número de membros, menor número de equipe, e com o passar do tempo o Senhor foi generoso e agora nós estamos em templo próprio, no bairro Próspera, aqui em Criciúma, e até aqui nos ajudou o Senhor. Agora apoio de equipe maior em televisão, apoio também de equipe maior em igreja, o templo também com uma boa estrutura,
E eu tenho dito para a igreja que o maior dos presentes nós criciumenses ganhamos, que é essa bela estrutura que Deus nos deu aqui na cidade de Criciúma. E claro que, além da estrutura física, Deus também tem nos estruturado pela palavra. Nós temos prezado no ministério, o ministério do ensino, o ministério de não apenas pregar, mas explicar o que está escrito. Eu penso que isso dá uma base maior para o membro e assim como também aquele que deseja um entendimento maior bíblico. A história da Igreja Internacional da Graça de Deus de Criciúma começou em setembro de 2001. Por isso, nesse mês de setembro, uma programação especial foi preparada. A celebração vai seguir pelos próximos 2 domingos aqui na igreja. Estamos muito felizes, eu copio palavra até do texto sagrado, até aqui nos ajudou o Senhor, por isso estamos cheios de alegria. Nós, esse ano, faremos a celebração em 2 oportunidades, tanto dia 23, que é o primeiro final de semana da nossa festividade, como também o dia 30. E receberemos 2 convidados de peso e, por sinal, os 2 pela primeira vez na cidade. Nos 2 próximos domingos, os cultos da noite serão ainda mais especiais, com uma programação voltada a celebrar os 17 anos de história. Dia 23 é a primeira parte, eu estou dizendo como festa parte 1. Nós receberemos aqui a Lilian Lopes pela primeira vez em Criciúma. Ela virá lançando o seu CD aqui na nossa igreja, aqui na nossa cidade. E tem uma música que é até o tema do CD, que está cantando muito no programa Show da Fé, o programa do missionário, que é Deus é Comigo. Nós aqui na igreja já estamos numa movimentação bem grande, já de louvores e expectativa. E será um dia muito especial. Dia 23 é a festa parte 1 com a Lilian Lopes, 7 horas da noite. Uma coisa eu sei, Deus é comigo, nele eu posso crer, que tudo é possível. A segunda parte da festa será no dia 30. Eu imagino que a maior parte do telespectador já tem ouvido falar da Raíssa e do Ravel, que é uma dupla aí que quem já é crente de algum tempo deve ter crescido e desenvolvido na fé ouvindo os hinos desses irmãos de fé, né? Mas dia 30 virá o pastor Ravel e vai completar esse ciclo de festas também às 7 horas da noite. Paulo, então me diga logo o que você tem em mente. Qual a saída pra modificar esse ambiente? Já é quase meia-noite e lá fora o carcereiro está de prontidão. A Igreja Internacional da Graça de Deus de Criciúma está localizada na rua Miguel Patrício de Souza, no bairro Próspera. E para fechar o Informe Região desta sexta-feira, vamos conferir as notícias que ganharam destaque durante a semana no sul do estado. Segunda-feira, UTI do Hospital São Donato em Sara deve ficar pronta ainda em 2018. Já conversamos com a Secretaria de Saúde, refizemos todo o nosso cronograma físico-financeiro junto à Secretaria de Saúde e está tudo encaminhado para o dia 20 de dezembro, realmente a empresa que está fazendo a obra nos entregar a chave. Né? Criciúma organiza a programação na Semana Nacional do Trânsito. A Semana Nacional do Trânsito visa conscientizar as pessoas, né, os cidadãos, tanto condutores quanto os pedestres, para a diminuição dos acidentes de trânsito. A Semana Nacional do Trânsito tem um tema, né? O tema nesse ano é quem somos nós no trânsito. Então, nós somos pessoas nós como pessoas no trânsito, a gente faz parte do trânsito, e nós como condutores do veículo, a gente também faz parte do trânsito. Terça-feira, igrejas de Criciúma orientam membros acerca do voto consciente. Uma palavra orientadora para as igrejas evangélicas, mas que também serve para toda a população da cidade, da região, para que possa ter
uma postura crítica, uma postura relevante nesse tempo que nós vivemos na nossa sociedade. Iniciou o Festival Nacional de Teatro em Içara. Esperamos também que todos os espetáculos, com muita gente assistindo, é espetáculo gratuito, sabe? É isso que a gente espera da plateia que vem, que acompanhe os espetáculos, que são espetáculos escolhidos, são espetáculos do Brasil com muita qualidade. Esperamos que a plateia curta também da mesma forma que a gente está curtindo, promover isso. Quarta-feira, Criciúma lançou edital para a contratação de novos monitores do estacionamento rotativo. Esse cadastro, a princípio, é de reserva, então nós temos ali uma lista de espera, né? Que conforme a gente precisar, nós vamos estar chamando esse pessoal dessa lista. Mas imediatamente nós estamos com déficit de 25 monitores. Então nós vamos fazer, a partir do momento que foi homologado o resultado, os 25 primeiros colocados nós já estamos chamando de forma imediata. Farmácia de Criciúma entregou itens de higiene pessoal a crianças internas do Lar Azul. A Farmacese estava tendo coleta por 2 meses desses produtos. O cliente doava um produto que tinha numa lista, era oferecida a lista para ele, perguntado se ele gostaria de ajudar e quase todo mundo queria ajudar. E o cliente doava um e o SESI doava um igual. E a gente arrecadou tudo isso. Quinta-feira, a SIC promoveu mais um evento que visa fomentar as qualidades da região. Nós, já dentro do nosso planejamento da SIC, nós sempre colocamos a importância que nós temos no planejamento regional a parte do turismo. E nada melhor do que nós convidarmos o ministro do turismo, que é daqui da região, a sua esposa reside em Criciúma, nasceu aqui, ele também é da região, para vir aqui nos falar sobre como desenvolver melhor o turismo na região. Corpo de Bombeiros Militar abre inscrições para o curso de formação de guarda-vidas civil. Aqueles que nunca foram guarda-vidas e têm interesse em fazer o curso e posteriormente trabalhar como guarda-vida. Iniciou hoje as inscrições, vai até o dia 5 de outubro e depois das inscrições feitas, serão feitas as provas no dia 20 de outubro, uma prova de natação e corrida, e o curso iniciará no dia 30 de outubro, se estendendo por todo o mês de novembro. E a Operação Veraneio começando dia 1º para aqueles que forem aprovados no curso. E o Informe Região desta sexta-feira fica por aqui. Voltarei amanhã, 15 para o meio-dia, no Boletim Primavera. Para você, uma boa noite e até amanhã, se Deus assim permitir.